Olá! Quem entre os espíritas nunca ouviu falar do médico dos pobres? Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. É dele que vamos falar hoje. Bezerra de Menezes nasceu no dia 29 de agosto de 1831 e veio falecer no dia 11 de abril de 1900, com 68 anos de idade. Ele ficou conhecido como médico dos pobres ou como Kardec brasileiro. 50 anos após a sua volta ao plano espiritual, ocorreu um grande evento. Foram convidados em torno de 5.000 espíritos, dentre eles alguns encarnados, para uma homenagem a essa figura ilustre. Ismael foi quem dirigiu esse evento e muitas homenagens foram feitas. Ao final, a palavra foi passada ao nosso Bezerra, que teve um trabalho ininterrupto nesses 50 anos. Dedicou todo o seu tempo à comunidade brasileira, a todos os sofredores, a todos aqueles que passam por dificuldade. Ele, dentro da sua grande humildade, não se sentiu merecedor de tudo aquilo e pediu que tudo aquilo fosse transferido à Mãe Santíssima, que ela sim seria merecedora de alguma homenagem. Nesse instante, adentra pelo salão uma menina em torno de seus 16 anos, de nome Celina. Celina é a mensageira de Maria Santíssima. E ela trazia em suas mãos um pergaminho com uma mensagem que dizia a Bezerra que diante desse trabalho, dessa dedicação toda dele, desses anos todos, lhe dava o direito de escolher dentro do sistema solar onde ele quisesse habitar. Porém, o nosso querido pediu a Maria Santíssima se ela daria a oportunidade dele continuar o seu trabalho aqui. Porque ele dizia que onde houvesse até o último dos irmãos sofredores que estivesse passando por alguma dor, ele ali queria estar para nos auxiliar. E aí já se passam 120 anos de dedicação. Ele está sempre ao nosso lado. Em todos os centros espíritas existe um momento que é dedicado a ele, onde em torno de 10.000 espíritos médicos desencarnados auxiliam ele nessa atividade. Aí a gente pode ver a importância dessa figura para a nossa evolução. E agora, diante do momento que estamos vivendo, seria importante nós recorrermos a uma mensagem que foi dada dele em março, no Congresso, no 22º Congresso Espírita do Paraná. Nessa mensagem, ele nos esclarece e nos orienta de algumas coisas que devemos tomar cuidado e de algumas atitudes que devemos ter nesse momento de dor e de aflição. E é esse o ponto em que nós vamos levantar agora. Nós vamos ler integralmente alguns trechos dessas mensagens, para que possamos parar e refletirmos sobre esses que foram assinalados. A primeira é a seguinte: não vos preocupeis demasiadamente com a presença pandêmica do vírus, cujo momento será mais tarde entendido nas suas razões, nas suas origens e no porquê chegou-nos agora, provocando pânico e dor. Então, diante disso,
nos cabe termos paciência, porque as coisas só são explicadas e só são trazidas para o nosso interior quando temos condições de entender. O momento é de cautela, de paciência e de resignação da nossa parte. Na sequência diz assim: vós que conheceis Jesus, mantende o respeito às leis, buscando a preocupação recomendada pelas autoridades sanitárias. Mas não oculteis a mão socorrista aos padecentes, não negueis a palavra libertadora aos que se preparam para enfrentar a imortalidade. Diante dessa mensagem, ele nos diz que a gente deve respeitar tudo aquilo que está sendo imposto pelas autoridades. O recolhimento, ficarmos em casa, mas isso não nos impede de cuidarmos daqueles em que estamos sabendo que estão doentes, de mandarmos uma mensagem, de nos comunicarmos através dos vários canais que nós temos de telefone, internet, entre outros. Mais abaixo ele diz assim: hoje, quiçá, mais do que nunca, Jesus precisa das vossas mãos, falar pelos vossos lábios, sentir o calor da vossa compaixão e a misericórdia dos vossos sentimentos. Nós temos que ter muita atenção. Dizer que Jesus necessita, nesse momento, das nossas mãos, isso quer dizer que através do nosso pensamento, das nossas preces, das nossas orações, nós estaremos sim auxiliando. Essa parece pequeno quando a gente se encontra preso, no nosso lar aqui dentro, sem poder estar visitando, estar tendo um contato físico, que a gente sente tanta falta e que a gente não estava habituado, parece pequeno, mas ele deixa claro de que é importante. E dizer que Jesus precisa da gente para que isso tudo se concretize é uma responsabilidade muito grande. Mais adiante ele diz assim: o grande antídoto para todos os males é o amor responsável. É o amor dinâmico, é o amor que doa e não se preocupa em receber nem mesmo um sorriso do beneficiário. Nesta frase, a gente pode tirar muita coisa. Nós precisamos ter o nosso olhar de amor por aqueles que ainda estão perdidos, por aqueles que ainda estão fazendo mal, por aqueles que estão se aproveitando dessa situação para ter vantagens pessoais ou vantagens de um grupo específico. Nós sabemos que tudo aquilo que é bom para todos são coisas divinas. A gente não pode ter um grupo de privilegiados, mas é essa a nossa grande missão, ter um olhar fraterno por aquele que está em erro. E quem de nós também não está errando quando está julgando o outro, quando não sabe da sua história, do seu passado, do porquê que está agindo daquela forma? Então, o olhar de fraternidade, esse amor que vamos exercitar dentro de nós, é que vai modificar a vibração do nosso planeta. Nós temos, cada um de nós, essa responsabilidade. Não penseis que vos encontrais a sós. Os céus enviam seus embaixadores para que o intercâmbio entre encarnados e desencarnados se faça com muito mais facilidade. Então, se nós tivermos uma posição, uma postura de pensamento elevado, sem julgamento, sem apontarmos o dedo para ninguém, orando, mantendo a vibração alta, nós estaremos tendo esse contato facilitado de que Bezerra nos propõe. Mas é necessário que haja um movimento da nossa parte,
um esforço da nossa parte para que isso venha acontecer. Então, estamos com tudo nas nossas mãos, mas é necessário que nós façamos a nossa parte. A espiritualidade não nos força a nada. Nós é que precisamos nos esforçarmos para que eles nos facilitem esse momento, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, estando bem próximo da gente. Tende o cuidado para que as vossas ondas mentais sincronizem-se com as mentes que administram as vidas e evitai descer o vosso pensamento às páginas da agonia, onde se encontram as forças ultrajantes que estão produzindo as dores por necessidade da evolução do planeta. A dor nesse momento é necessária, como está escrito aqui, mas a gente tem que ter o cuidado de onde sintonizamos o nosso pensamento, né? Sincronize-se com as mentes que administram as vidas, então a gente tem que estar com o pensamento com eles, para não nos envolvermos com tanta notícia triste, com tantas, às vezes, as fake news que as pessoas, a gente às vezes repassa sem um critério, fomentando ideias mentirosas, ideias destrutivas. É isso que deve ser aniquilado da vida da gente. Se nós queremos um mundo transformado, uma terra transformada, é necessário que a gente modifique as nossas atitudes. Eu não vou conseguir mudar a ideia do meu irmão, mas eu consigo modificar a minha atitude e o meu pensamento. Aí ele diz assim: ide com Jesus, como Jesus disse aos 500 da Galileia, e pregai pelo exemplo, pela palavra iluminada e pelo exemplo da abnegação. Todas as vezes que a gente se deparar com algum problema dentro da casa da gente, com aquele que provoca um atrito, com atitudes externas, vamos buscar a paz, a plenitude, a paciência, para que não hajam pequenas guerras, pequenos conflitos dentro do nosso lar. Primeiro, a gente precisa aprender a ser pequeno, depois a gente aprende a ser grande. Então, essas pequenas rusgas, esses pequenos problemas dentro do nosso lar vão fazer com que a gente se exercite, que a gente aprenda a lidar com eles e que a gente aprenda acima de tudo, a lidarmos com nós mesmos, com as nossas dificuldades e superar isso tudo. E aí, quando a gente devolve uma resposta bruta, uma ofensa, com palavras de amor, ali nós estamos plantando esse exemplo que Bezerra de Menezes nos ensina. Vamos pregar pelo exemplo, né? Pela palavra iluminada. Termos sempre uma palavra iluminada, porque o que isso acontece? Todas as vezes que eu me dedico a manter o meu pensamento livre das impurezas que o dia a dia está sempre insistindo em querer colocar, nós mandamos uma mensagem para todo o nosso organismo, dizendo que está tudo bem, que nós somos fortes. Isso são vibrações de amor que nos fortalecem, que elevam até mesmo a nossa condição física, a nossa saúde. Nós acabamos nos tornando mais fortes, a nossa imunidade fica mais protegida, né? Essas mensagens, elas se criam dentro do nosso pensamento, dentro do nosso cérebro. Isso a neurociência nos explica. As mensagens são criadas no pensamento e elas são distribuídas por todo o nosso corpo. Cada cantinho do nosso corpo recebe essa mensagem de positivismo, de iluminação. E assim nos mantém saudáveis. Se queres ser saudável, mantém teu
pensamento saudável. Todos nós devemos elevar esse pensamento, elevar essa vibração para que essas mensagens de saúde e de fortalecimento possam chegar aos nossos órgãos. E aí sim nós vamos estar mais preparados para enfrentar esse vírus, com mais saúde, com mais força, com mais defesas. Todo pensamento negativo destrói a nossa imunidade. Aí ele diz assim: as forças vivas do universo estão conosco, no doce intercâmbio convosco. Ide e amai. O amor é a cura de tudo. É o amor que modifica toda a nossa vibração. O amor, ele dissipa as nuvens, o céu fica mais azul e o sorriso vem ao rosto, ficamos até mais corados, mais iluminados, e a gente precisa amar mais. Bezerra, uma vez, ele disse para o Divaldo uma frase que ficou registrada e que ele repete sempre, e que nós vamos finalizar a nossa conversa do dia de hoje. Quando a gente encontra alguém com dificuldade, alguém com problema, a gente fica sabendo que tem algum amigo, que tem alguém que está triste, a gente deve, na hora que vem aquela intuição, aquele pensamento de auxílio, a gente deve auxiliar logo. Porque ele diz assim, que quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Que possamos ser essa ferramenta em prol daqueles que necessitam. Que possamos ser esse bálsamo, essa luz que chega na casa do nosso amigo, na casa do nosso familiar, na casa daquele a quem amamos, ou daqueles que a gente nem ama tanto, mas que a gente possa ser a luz na vida de cada um. E assim teremos uma terra modificada. Que Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre.